dramáticas. Faz sentido só julgar com exceções dramáticas por caracterizações de personagens ou ao contrário? Ou é arbitrário? Faz sentido para o plano dele. Para o que ele acredita que é o fundamento último do discurso poético, né, da tragédia no geral, e mesmo da epopeia, aqui está falando mais da construção dramática, tem mais tragédia, né? Sim, é mais importante a construção dramática do que a caracterização do personagem, embora um precise do outro. Você fazer uma construção dramática perfeita, só que com caracteres ruins, é meio complicado do jeito que ele fala. É um todo uno, né? Então, não é que você tem que deixar o caráter para lá, é que você tem que se preocupar primeiramente com o que acontece, com o que ele chama de fábula. A fábula, que é o enredo, é a parada principal que tu tem que se preocupar. Principal. Então, não adianta você ter um personagem que você entende perfeitamente o que ele quer e o porquê que ele quer o que ele quer. Enfim, você não adianta ter um personagem assim, que ele tem um caráter, que a alma dele para ti, que ela é transparente, suficientemente transparente, e o que ele faz não faz sentido nenhum, o que ele faz é irrazoável, não é necessário que aconteça, né? Podia acontecer de outro jeito, ou é inverossímil que aconteça, é muito, muito distante do que você considera como ou real ou como ao menos conveniente, né? De acontecer, possível de acontecer, ou mesmo na fantasia. Conveniente seria no caso da fantasia. Você pode acreditar que não existem dragões, nada disso, nem fadas, mas que como existem histórias sobre isso, você fala, tá bom, beleza, ok. Ele está me contando histórias, ele está me contando sobre algo que eu vi em histórias. Tudo bem, show. Eu vi deuses, fadas, enfim, ninfas aqui e ali, druidas, sátiros, né? Então, druidas não, desculpa, sátiros aqui e ali. Então, nunca vi um desses, mas eu já ouvi falar, né? Então, ok, é conveniente para mim, né? Então, não adianta você ter um caráter gigantesco, porque a peça não é sobre caráter. Não é como, por exemplo, o teatro francês clássico do século XVII, que é o teatro de caráteres. É um teatro de caráteres, profundamente de caráteres, em que, embora a construção dramática importe, é muito mais sobre os personagens. É muito mais sobre eles do que sobre a questão que é abordada ali. Isso é uma parada tão importante, por exemplo, na literatura francesa, não só nela, né, mas nela é muito importante, que tem um movimento chamado Nouveau Roman, Novo Romance, enfim, que é o último movimento literário que a gente teve na França desde então. Ele começa no final do século XX, lá pela década de 60, e até então não teve outro movimento. Você tem autores que não seguem esse movimento, mas não teve outro movimento assim que eu saiba, não teve. E na França não teve. E o Novo Roman, ele é justamente para romper com essa questão da caracterização. Para eles, o personagem, você não tem que saber nem a história dele, nem o que ele pensa, nem o que ele sente, nem o nome dele. Às vezes, o nome do personagem é um K. É tipo como no Kafka, sabe? Eles se inspiram muito do Kafka nisso. O personagem do Kafka, que é o personagem de vários contos e novelas dele, ele se chama só K. Não sabe nada dele direito. Chama K e você vai descobrindo ao longo do tempo, mas você não sabe quase nada. Tipo, você não entra na cabeça dele direito. Você fica, tipo, ali, tipo, o K e é o K, né? E é isso. E isso acontece muito com os romances do Alain Robbe-Grillet, né? Que é o chefe de fila é o líder, né? Do, do pessoal do Novo Roman. E que é um cara que ele fala assim, ó, tem que acabar com essa parada aí. De ficar focando na pessoa, no personagem. Não, os nossos tempos, ele é meio marxista. Ele era meio, não, ele era muito marxista. Ele fala que nos nossos tempos, as pessoas são alienadas. Né? A maior parte de nós é alienado. Então, nós temos que representar isso. Então, a pessoa que é alienada está desconectada do seu passado, está desconectada dos seus planos para o futuro, está desconectada do seu meio. Essa pessoa não entende, essa pessoa não consegue penetrar nos objetos. Ele tinha muito isso, que ele fica descrevendo a superfície do objeto sem falar qual é o significado daquilo. Porque para ele, o ser humano ocidental, ou mesmo global da época, ele já estava no processo em que ele não conseguia sequer atribuir um significado maior aos seus objetos. A relação que ele tinha com o objeto é de reificação. O objeto o dominava. Tudo que ele sabia sobre o objeto é que ele dependia dele. Você não é ninguém sem a sua televisão.
Você não é ninguém sem a sua casa, sem o seu carro, sem a sua geladeira, sem o seu despertador, o celular veio depois, né, amigo? Mas tudo bem. A gente pode estender, mas ele não vai falar celular porque era nos 60, porra, peraí. Enfim, você não é ninguém sem isso aí tudo aí. Né? Então não é que você vê uma profundidade gigantesca no seu celular, na sua TV. É que você entende a relação que você tem com eles. Que para ele era a relação de dominação. Eles te dominam e não o oposto. Você é um escravo da criação do homem. O homem se tornou escravo daquilo que ele criou. E isso, né, é um rompimento gigantesco com a caracterização. Personagens que não sabem o que fazer da vida, não sabem o que pensam das coisas, que não conhecem a própria opinião e que não deixam claro, são personagens completamente perdidos. Vamos por outro exemplo mais conhecido, Dostoiévski. A gente já falou isso aqui mais cedo. Os personagens do Dostoiévski, ninguém entende o que eles vão fazer, ninguém sabe o que eles vão fazer, pô, a menos que você já conheça a trama. Eu tô lendo o Crime e Castigo com meu irmão, eu comprei para ele de aniversário, e ele não tem costume de ler, então eu leio para ele. Normalmente, hoje de noite eu não li, mas normalmente eu leio para ele, e ele ficou me ouvindo, enfim, né, ele acompanha a história. E ele sempre, ele nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe o que o Raskolnikov vai fazer. Ele fala, ele vai fazer tal, tal e tal. E a gente lê o capítulo seguinte e fala, caraca, velho, é muito doido, ele muda o nosso tempo todo, né? Mas ele gosta da história, porque a história não é sobre o caráter, entende? Mas para o Aristóteles, o caráter ele é um meio. Você descrever os personagens com caráter é um meio para chegar ao fim, que é construir um enredo perfeito, que também é um meio que é para chegar na catarse, e aí, mas na poética ele para ali. O fim de tudo aqui é criar catarse, é provocar temor e compaixão no público. E é purgar... Desculpa, tá longo demais? Não, pode falar. Sei que tá Eu ia longo fazer um demais. comentário. O quê? Eu ia fazer um comentário. Eu ia dizer que a questão é que o Aristóteles, quando ele descreve desse jeito, ou ele faz essa... ele coloca acima a construção dramática, acima da caracterização do personagem, ele não está dizendo... Ele não está falando contra a construção de personagem. Ele está mostrando uma outra maneira de fazer isso. Que é o que acontece, por exemplo, nos exemplos que você deu de Dostoiévski, né? Tem várias maneiras de fazer isso, e aí, pelo próprio Aristóteles, ele enfatizar tanto o caráter na poética, quando ele enfatiza em outro momento, então, a construção dramática, você fica meio assim, peraí, o que está acontecendo aqui, né? Peraí, mas tá contraditório isso aqui? O que está acontecendo? Mas não, é que ele está tentando instruir ali, ele faz isso desde o começo, né? Ele está tentando realmente dar uma instrução da melhor forma de fazer isso. Mas ele Então, julga superior. Ele sim, julga aí ele superior. admite, Ele fala que mesmo é que haja uma superior. grande importância para o caráter do personagem, ele julga que é superior, ainda assim você focar-se, por assim dizer, na construção dramática. Se a gente for usar um exemplo heurístico aqui, Peraí, rapidinho. deixa eu só concluir. Eu pensei uma coisa. Até Fala. porque Fala. um personagem bem construído, você constrói ele no roteiro. É o Sim. roteiro que constrói um bom personagem. Então não adianta você, por exemplo, começar lá, a primeira cena lá, entra fulano e aí você faz uma lista de atributos físicos e psicológicos do cara. Isso é uma peça, isso é o pior jeito de fazer. Sim. Então, da mesma maneira que você, na construção do personagem, a partir do caráter, você teria que mostrar isso e não ficar falando para o leitor, todas as outras vezes a partir do roteiro. Então, é óbvio que a construção dramática ela está acima da caracterização de personagem nesse sentido. Não é Em arbitrário alguns. isso. Não é arbitrário. Sendo para o que ele se propõe e para quem se propõe algo semelhante ao que ele faz, não é arbitrário. Mas, por exemplo, em outros tipos de obras, a construção dramática ela ou é nula ou ela não está superior ao caráter. Né? Não está superior à construção do caráter. Como, por exemplo, já respondo isso aí. Essa pergunta chegou, esse comentário do rapaz aí. Rapaz, é editor X, né? Vamos assumir que é um homem, enfim. Por exemplo, as obras do Marcel Proust. As obras do Marcel Proust, o que é importante mesmo são os personagens. Não é importante o que acontece no primeiro livro. O importante é o Charles Swan. Ele é um personagem cativante.
a maneira como que ele vê o mundo é interessante. Também a maneira como ele age com o mundo, como ele reage às coisas. Sim, claro que tudo isso aí entra na questão do enredo, no mérito do enredo, mas assim, não caminha para algum lugar. Não caminha, tem muita coisa que ele fala que não caminha exatamente para um canto, mas é interessantíssimo. Você fica vendo aquilo, você fica, caraca, que maravilhoso, você fica lendo aquele, caraca, você Mas vê é o uma Death. metanarrativa descarada? Não. Não é a metanarrativa, não. É o Charles Swan, que não é o narrador, não é o protagonista. Ele tá reagindo ali, não exatamente em tempo real, porque o cara tá contando, tipo, da infância, tá contando a infância dele, e no momento que o narrador era criança, o Charles Swan, ele tinha tal idade, e estava vivo, né, e ele fazia tais coisas. Ele fazia isso aqui, né, e o que o Charles Swan fazia não era algo que não contribuiu para o enredo. O que é? O que é o grande enredo do primeiro livro? O Charles Swan, ele quer pegar uma piranha chamada Odette. É isso, uma puta mesmo, chamada Odette. E a Odette faz ele de gato-sapato. Faz o que quiser com ele. Sério, faz o que quiser. Chifra ele pra cacete. Eles não tem nem tão no relacionamento. E ela chifra ele pra cacete. Meu irmão, enfia tantos chifres na cabeça dele que, cara, você poderia talvez dizer, numa interpretação um pouco quase herética das revelações do Apocalipse, que o cordeiro de 7 chifres e 7 olhos é o Charles Swan, velho, porque é muito chifre que aquela mulher bota na cabeça do cara, velho. E no final ele descobre, ele lembrou que ela nem era o tipo dele, que o tipo de mulher que ele gosta é outro. E foi o primeiro pensamento. Ele olhou pra Odette e falou assim: não é o meu tipo. E aí ele vai se apaixona por ela no final e fala: caraca, eu fiz tudo aquilo, eu fui, não sei o que, o nego fala de Mangina, né, que é o cara que, enfim, ou algo assim, Mangina, o cara que é escravo de mulher, escravoceta, enfim. O cara deu uma de escravo, e fala: caraca, tudo isso pro moleque que eu nem era do meu tipo. E acaba o livro. Não aconteceu nada, cara. Não aconteceu. O livro inteiro não acontece. É um monte de relatos cotidianos. Mas é interessantíssimo. Não, E não é ele que não constrói o aconteceu personagem. nada. Aconteceu um monte de Aconteceu. coisa, só que de um jeito não muito Não é estruturado. É típico, um monte né? de coisa caótica. Não tem um enredo, não tem uma linha conexão. Tipo, você fala. Como você pode dizer? É só um monte de episódios. O Aristóteles fala que você tem o enredo da Odisseia e você tem os episódios. Qual que é o enredo da Odisseia? Ele resume bem rápido, né? Ele fala que um homem que, depois de vencer uma guerra e naufragar durante muitos anos, volta à sua casa. Lá ele descobre que tem muitos opositores, vence-os todos e recupera a sua mulher, seus filhos e o seu reino. Esse é o enredo da Odisseia. De fato, esse é o enredo da Odisseia. É o núcleo duro da Odisseia, é o esqueleto dela. Agora, todo o resto são episódios. São opcionais. Na Recherche do Perdu, nos 7 livros, tudo é opcional. É um livro, são 7 romances inteiros, é uma obra inteira construída só com episódios. Você não tem um enredo principal. Sabe o que é o final do enredo? É o narrador terminando a última palavra, dando o último ponto. É ele escrevendo. O que é isso? Entendeu? O que é o final do enredo? É o momento que ele começou a escrever aquela história para você e que ele terminou. Não tem núcleo duro na Busca do Tempo Perdido. O núcleo duro é o cara aprender a escrever. Só isso. Tem palavra. Porra. Saca? No Aristóteles não previu Proust? Não. Não previu.